pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o assunto é... Opa, peraí, tá funcionando, tá vendo? Esse microfone tava funcionando. Hoje o assunto é polêmico. E eu só tô trazendo essa polêmica pro canal, que é um assunto que eu considero muito importante pra gente cristão, tá? Eu prometi que eu não vou ficar mais entrando em qualquer tipo de polêmica, beleza? Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa seu like aí bonitinho, junta a gente aí a produzir mais conteúdos, demorou? E no final desse vídeo, compartilha esse vídeo no grupo da sua igreja, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas e vai ajudar muitas pessoas. Antes de qualquer coisa, nosso recadinho básico, seguinte, nosso curso de hermenêutica, Homilética Nova Aliança, tá com o precinho bem baixo, porque a gente tá gravando as aulas e depois ele vai aumentar. Beleza? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, Feliz Natal pra você. Eu sei que já passou, já foi ontem o Natal? Foi. Mas você tá vendo bastante dias depois, foi no dia 25, mas Feliz Natal porque esse vídeo aqui tá sendo no dia 26. O tema da nossa conversa hoje é se o cristão deve procurar um psicólogo, deve, enfim, tomar remédio. E aí, um pastor que... eu já vi alguns vídeos polêmicos dele, já até quis responder alguns vídeos, mas como eu disse, não quero entrar em treta. Fez algumas séries de tweets, né? E aí alguns outros pastores responderam, virou um burburinho e vieram me perguntar: Felipe, o que você acha disso? Você que é pastor, você que é teólogo, o que você acha? Deve, não deve? E foi um assunto que há anos atrás eu estudei muito esse assunto, por uma série de coisas que aconteceu na minha vida, por pastores terem falado para mim que depressão era demônio. Então eu fui me aprofundar no assunto para saber se era eu que estava errado ou se era a interpretação daqueles pastores estavam errados. Então quando surgiu essa conversa no Twitter, eu me senti muito à vontade de falar isso com vocês, porque eu consigo explicar de uma forma com autoridade, porque é um assunto que, graças a Deus, eu busquei ajuda. E eu posso dizer para vocês, sim, um cristão deve procurar um psicólogo. Mas vamos pra treta, que é isso que vocês querem. Eu não vou dar moral, não vou colocar nome dele aqui, não vou falar o nome dele aqui. A única coisa que eu vou fazer é só ler os tweets dele e responder cada um. São 4 aqui que me mandaram, não sei se tem mais. Eu vi alguns pastores responderem e deu mais confusão ainda. Mas só separei esses 4 aqui que é o que importa. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Ajuda a gente aí. Então vamos pra treta. Então, vamos lá. Vou até me arrumar na cadeira que o negócio assim é bom. Primeiro tweet, o pastor escreveu assim, ó: parecem adotar a psicologia dentro da igreja é francamente incompreensível. Psicologia e o cristianismo têm sido inimigos desde o início. Aí ele coloca aqui, ó, John MacArthur, no seu livro Introdução ao Aconselhamento. Primeiro que o John MacArthur é um cara que eu leio, é um cara que eu gosto muito, tem mais livros deles ali. É um cara que, na verdade, eu vou me corrigir, eu tenho aprendido a gostar das literaturas do John MacArthur. Porém, todavia, entretanto, eu, obviamente, que discordo da fala dele, tá? Primeiro, psicologia é uma área da saúde. Psicologia não é uma área na qual alguém acorda um dia e fala, eu sou psicólogo. Não é uma área na qual você acorda um dia, joga lá no YouTube como ser psicólogo e aprende a ser psicólogo. Não, né? Você precisa fazer uma faculdade, você precisa fazer um estágio. Depois disso, existe ali o registro, né, do psicólogo. Então, é uma instituição muito séria. Quando a gente fala que a igreja vai adotar psicologia, não tem nada de errado nisso. Errado é se a psicologia toma o lugar da Bíblia, tá? É se a psicologia está em cima da palavra de Deus. Aí se eu pegar algo bíblico, né? E aí alguém chega e fala assim, não, isso aqui não pode ser pregado porque a psicologia diz outra coisa. Aí sim eu posso estar errado. Mas se a igreja pode oferecer uma área onde os psicólogos vão trabalhar para atender os membros da igreja, não tem nada de errado nisso. E aí, eu vou até para um ponto polêmico. Há algum tempo saiu que o John MacArthur, ele omitiu alguns escândalos da igreja dele. E aí, é muito por conta desse pensamento de não procurar ajuda. Eu não vou aconselhar a pessoa a procurar ajuda. Tem um problema emocional. Eu não aconselho a buscar ajuda porque Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E sim, eu acredito que Deus faz, Deus cura, Deus restaura, Deus muda a vida. Só que também a gente tem que olhar para a Bíblia e ver que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, Timóteo,
toma vinho pro seu problema de estômago. Só que Paulo não podia curar Timóteo. Lembra também que, eu acho que um dos textos que é bem interessante, é quando o Paulo diz lá que eu roguei ao Senhor 3 vezes para que tirasse o espinho da minha carne. Ele me disse, a minha graça te basta. Então, Deus cura, sim, mas, meu querido, Deus deixou sabedoria, Deus deixou a ciência, Deus deixou o conhecimento. Para quê? Para que isso seja usado para a glória dele. A gente que é pastor, deixa eu te explicar. Existe uma matéria chamada aconselhamento bíblico. Então a gente tem que fazer estágio para isso, a gente tem que aconselhar as pessoas, tá? Só que a gente tem um limite para fazer isso. A gente não estuda psicologia, a gente não estuda mente humana. A gente diz, existe aconselhamento bíblico dentro da palavra, correto? Agora, se a pessoa tem um problema maior, se eu vejo que a pessoa, ela tem, por exemplo, se eu vejo que a pessoa ela está enfrentando algum problema emocional, uma situação traumática de anos atrás, e isso precisa ser tratado, de repente, não é nenhuma situação traumática, mas é uma falta de hormônio que a pessoa está tendo, eu tenho que encaminhar essa pessoa para o médico, eu tenho que encaminhar essa pessoa para o psicólogo, para que ela venha ter o tratamento correto, tá? Então, aqui é uma fala muito equivocada. Continuando. E partindo de pressupostos ateístas, ela nunca pode dar a mesma resposta que a fé cristã. Claro, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E que assim, eu vou ser bem sincero, cara. Um pastor, eu sou muito crítico porque eu acho que um pastor não deve, de forma alguma, ser um ignorante. O que é ser um ignorante, tá? Vou te explicar. Teve um pastor, uma vez eu estava estudando, e um pastor, o professor lá, o pastor que me dava aula, falou assim, Felipe, seja burro. Porque o burro é porque não sabe das coisas. Ele não tem conhecimento das coisas. Mas o ignorante, ele ignora os fatos. Ele ignora as coisas que acontecem. E é isso que eu vejo. Porque, cara, a ciência, a psicologia, está para o bem da pessoa. A maneira que você usa isso já não é comigo. E aí que entra o grande problema. Juntamente com essas polêmicas, ele tem lá o vendendo o curso dele. Eu não lembro o nome do curso, mas é entendendo o seu corpo, uma coisa assim. E aí o cara critica uma coisa e vende o curso. Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. Vamos pro próximo que... é muita ignorância. Ele continuou. Por isso, a psicologia está o tempo todo tentando dar uma resposta meramente mecânica, orgânica ao comportamento humano. E nunca consegue, a não ser quando mente. Serotonina como causa da depressão, por exemplo. Gente, isso daqui é um perigo gigantesco. Essa fala dele, ela é problemática e ela é perigosa. Por quê? Imagina uma pessoa que realmente está faltando hormônio, o cérebro não consegue liberar essas substâncias como serotonina, que ele está dizendo, da maneira correta, né? De repente, existe-se alguns problemas que faz com que o cérebro não consiga, né, trabalhar de forma orgânica, e aí precisa desse estímulo. Escuta uma coisa dessa. E aí a pessoa fala, eu sou crente, eu estou no meio do meu tratamento, eu vou parar de tomar um remédio. E aí a pessoa para e afunda numa depressão. Faço uma pergunta, pastor. A pessoa entrou numa depressão profunda e aí ela vai e se suicida. Deus vai cobrar o sangue dela da sua mão? Sendo que isso é ser um assassino. Ah, Felipe, você está sendo muito radical. Infelizmente vai ser muito radical, cara. Essa é a verdade. Porque isso que ele falou, que ele chama de mentira, isso é verdade. Tem pessoas que têm sim problemas mecânicos, orgânicos, né, de que chama aqui, que não produzem da maneira correta alguns estímulos que o cérebro processa, tá? Eu não tô falando o nome exato porque eu não me recordo. Eu conheço pessoas que
eram pessoas extremamente depressivas. Quando eu digo depressiva, eram pessoas que não queriam sair do quarto, eram pessoas que tinham muitos pensamentos suicidas, eram pessoas que já tentaram o suicídio, pessoas que chegavam no ambiente, tinha crise, entendeu? E aí, cara, você falava, que é isso? Alguns chegavam e falavam assim, é frescura, é demônio, aí leva pra oração, encontro com Deus, conferência, sal grosso, taca tudo na pessoa. A pessoa vai pro psicólogo e começa a tomar o remédio e fazer o tratamento. Cara, 1 mês depois, 2 meses depois, você encontra a pessoa, é outra. Aí ele vem falar que é mentira. Isso daqui é perigoso, porque você pode matar uma pessoa que tá no meio do tratamento. Então, gente, pelo amor de Deus, galera, não seja estúpido. A Bíblia, dá um versículo que diz assim, não procure um profissional, não procure um médico. Aí vai falar assim, mas a Bíblia não trata esses assuntos. Eu concordo. Agora vamos pro próximo. Olha o que ele fala aqui, é por isso que eu trouxe a Bíblia já para fazer gancho para esse último ponto. Ele diz assim, para justificar o uso de remédios e a busca por psicólogos, crentes citam a depressão, abre parênteses, fecha parênteses, de Elias. Mas o profeta saiu da depressão sem Prozac ou Freud e utilizando-se daquilo que os psicólogos mais rejeitam, fé. Então, pastor, está dizendo para mim que as pessoas que têm depressão, têm ansiedade, têm síndrome do pânico, essas pessoas não têm fé? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Já existia psicologia de Freud nos tempos de Elias? Existia remédio contra a depressão nos tempos de Elias? E aí entra a ignorância do senhor, que eu acho engraçado, que vem de curso, pastor, né, gênio da lâmpada mágica, e não entende que a Bíblia está relatando algo, uma história, tendo uma narrativa ali, para desenrolar a história em Jesus, cara. E aí usa isso porque Elias teve depressão. Agora, se alguém prega que Elias procurou um psicólogo, as pessoas também estão erradas, porque acredito que não existia naquele tempo. Só que Elias foi para uma caverna com medo, apavorado, e Deus se apresentou para ele naquele momento, com outras circunstâncias. E aí, cara, de novo, a gente precisa fazer toda uma hermenêutica, a gente precisa fazer toda uma exegese do texto, enfim, tem vários ensinamentos ali. Mas, cara, como que você é ignorante, irmão? Olha a besteira que você está falando. Então quer dizer que as pessoas que estão com depressão não têm fé? Então, aí a gente faz uma pergunta. Você está doente. Eu acho que você tem filho, né? Aí eu faço uma outra pergunta. Você que fez o parto do seu filho? Quando seu filho fica doente, você que medica o seu filho? Eu acho que sim, né? Porque depois dessas coisas tudo... Quando você vai no médico, é falta de fé? Quando você fica doente, é falta de fé? Ou é uma gripe, que é um vírus, que não tem como você ter o controle? Cara, sabe, é argumentos tão ruins e tão antibíblicos que isso faz com que você se torne um assassino. Então, eu te peço, por favor, você que é cristão, existe muita coisa que a gente vai orar e Deus vai fazer. Existe muita coisa que nós vamos orar, Deus vai transformar. Mas de repente, cara, você precisa de procurar um médico. Você precisa de procurar uma ajuda. Você precisa de procurar um psicólogo. Você precisa de fazer um tratamento. Isso não é falta de fé. Isso não é pecado. Porque pessoas que estão com câncer e são cristãs não é falta de fé. Acontece. Infelizmente, o Adão comeu do fruto. E a gente vive num mundo caído ainda que nós estamos esperando a consumação. E existem os médicos que o próprio Senhor deu ciência e sabedoria para que eles venham tratar da gente. Então a pessoa, quando ela está mal, ela procura um especialista. E o psicólogo é especialista. A diferença é que quando a gente está vendendo curso, a gente tem que criticar para fazer as nossas vendas. Então, cara, não caia nessa. Por gentileza, não caia nessa. Procure ajuda, continue fazendo o seu tratamento, continue tomando seus remédios, continue firme com o seu psicólogo. Eu já passei psicólogo. Inclusive, acho que eu tenho até que voltar. Mas eu já passei psicólogo. Conheço pastores, líderes que tomam remédio e são pessoas que antigamente estavam tentando vencer com a fé. Só que o problema é que isso não é uma fé inteligente. Isso é uma fé ignorante.
Por quê? Porque aquilo que está no nosso alcance, a gente vai e faz, irmão. Então, se você precisa de ajuda, vá procurar ajuda. Que sim, existe depressão por causa que o cérebro não libera as substâncias corretas. Então você precisa tomar remédio para que isso aconteça. É um problema mecânico, orgânico do cérebro. É normal isso. Agora, irmão, não vai ser ignorante e falar assim, o pastor tem razão, vou usar a minha fé. De repente, você vai se frustrar, porque o seu problema é tão grande que aí você acha que você tem falta de fé. Você tem até mais fé que as pessoas que tá tentando aí fazer por conta própria. Aí não seja ignorante. Como aquele pastor falou para mim, seja burro, mas não seja ignorante. Procure ajuda. Procure alguém que possa te auxiliar, te dar o tratamento correto para que você saia desse buraco, porque a depressão é um buraco, a ansiedade é um buraco, e você precisa sim se tratar para que você tenha uma vida para honra e glória do Senhor. Porque de todo vídeo, esse é o resumo. Nenhum doente consegue ajudar outro doente. Ninguém que está mal consegue ajudar outras pessoas. Então, para você ajudar o próximo, para você pregar o evangelho, para você fazer a diferença na vida de alguém, você precisa estar bem. Então, cuide, faça o tratamento da maneira correta, e aí sim você vai estar louvando e honrando ao nome de Jesus Cristo. Amém? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente reforço, não seja ignorante, não seja estúpido. E, poxa, busquem ajuda, conhecimento. Se precisar tomar remédio, tomem. Não é pecado, não é errado. E é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Curte, se inscreve no canal, comenta e compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Tamo junto e a gente se vê agora semana que vem. Tchau, tchau.